Agora eu chamo a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Esse livro é o livro histórico do Novo Testamento. O historiador, o doutor Lucas, autor também do livro do Evangelho que tem o seu nome. Nós vamos ver a dinâmica da igreja, não é? O poder de Deus na vida da igreja primitiva, e tudo isso tem um motivo, tem uma razão. Deus movendo a igreja. Mas, irmãos, a gente vai aprender que para Deus mover é preciso haver obediência. Deus, Ele quer obediência. E a gente vai perceber no livro de Atos a igreja crescendo porque havia obediência. O povo ali escolhido, embora a gente vai ver apóstolos completamente diferentes do Evangelho, e a gente pode fazer uma leitura do apóstolo antes do Pentecoste e após o Pentecoste, completamente diferente. Vamos ver o mover de Deus. No capítulo 4, versículo 23 e diante. Versículo 23 e diante, eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura, e a gente vai entender o contexto geral, é do capítulo 3 e o capítulo 4, após haver a primeira cura, um milagre ali naquela igreja. E a gente vai ver a figura do Pedro, bem realmente falada, Pedro, João, no capítulo 1 até o capítulo 8. E solto eles, Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo, e lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Versículo 24, a igreja comigo? E ouvindo ele isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: e disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs. Verso 26, a igreja: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Verso 28, a igreja: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30. Versículo 31, toda a igreja: e tendo eles orado, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela experiência desta igreja, ó Deus, do seu nascimento, a dependência, ó Deus, e a vida de comunhão contigo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque Atos dos Apóstolos nos ensina uma igreja, Deus, fervorosa, uma igreja em oração, uma igreja que clamava. Obrigado, meu Deus, porque percebemos, ó Deus, o apóstolo Pedro e outros líderes, ó Pai, com ousadia falando a tua palavra. Ah, Deus amado, obrigado, ó Deus, porque é teu Espírito Santo que nos capacita, ó Deus. É teu Espírito Santo que nos move, ó Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que o homem, por mais firme que ele esteja, é vaidade, a carne não tem força, ó Deus, e a tua palavra ainda nos diz que os que andam na carne não podem te agradar.
Mas agora, ó Deus, observamos um outro Pedro, um Pedro cheio da tua graça, um pregador do Evangelho, um Pedro destemido, um Pedro completamente ousado, ó Pai, disposto até morrer, mas não poderia deixar de falar o que tinha visto e ouvido, ó Pai. Deus querido, que o Senhor também nesta noite esteja falando ao coração da IEBT e de todos quantos estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, para que possamos ser crentes assim também, ó Pai, cheio do Teu Espírito, ó Pai, tenhamos alegria de Te servir, ó Pai, tenhamos alegria de Te glorificar, que nós possamos amar a Tua casa, ó Pai, que nós possamos amar a Tua palavra e fazer conhecido, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai, porque Tua palavra diz que é necessário que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ah, meu Deus, que diferença, ó Deus, do apóstolo Pedro, agora, ó Pai, cheio da Tua graça, pregando, ó Pai, na força do Teu Espírito Santo, ó Pai, e ganhando almas para Ti, ó Pai. Ah, meu Deus, como fiquei feliz, ó Pai, lendo esse texto e sonhando com a IEBT, e sonhando com o Teu povo, uma igreja, ó Deus, discipuladora, uma igreja, ó Pai, que atenta à Tua voz, que obedece à Tua palavra. Aí sim, o Teu Espírito vai mover, ó Pai, a cada um discípulo, a cada um membro desta igreja, e assim, meu Deus, Camaragibe será completamente sacudida esta cidade, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Ah, Deus, nos prepara. Nós não sabemos, ó Deus, o que está por vir, mas eu me lembro, ó Deus, em Mateus capítulo 4, o Teu Filho Jesus Cristo, começando o ministério, Ele foi para o deserto, mas Ele foi cheio do Teu Espírito, ó Pai, e ali o Senhor deu vitória, ó Pai, que possamos entrar 2023 cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, e com alegria de Te servir, e lendo a palavra, e crescendo, ó Pai, em unidade, e o Teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, porque aprendemos com Pedro, ó Pai, a fazer a Tua obra com alegria e com fervor. Ajuda-nos na compreensão desta mensagem, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, pensando um pouco na igreja primitiva, eu estava lendo sobre Atos, sempre é bom a gente ler esse livro, é um livro histórico do Novo Testamento. Atos Apóstolos é um livro que, na verdade, continua a história de Jesus Cristo e do Evangelho. Após a subida de Cristo, a ascensão dele, no capítulo 1, a introdução deste livro fala sobre Jesus sendo recebido ao céu. O texto sagrado nos ensina que os discípulos foram orientados por Deus, estavam reunidos sempre e perguntando: Senhor, qual é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Irmãos, nós vimos no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Marcos e até em João, os discípulos completamente temerosos, escondidos, não é verdade? Quando a gente lê a palavra, a gente vê um Pedro vazio, um Pedro sem experiência com Deus, até tinha andado com ele, até tinha pescado com ele, mas um Pedro ainda que faltava realmente um aprofundamento no seu relacionamento com Cristo. Um Pedro que depois de 3 anos de andar com Cristo, de ver a sua obra, de ver Jesus Cristo andando sobre as águas, um Pedro, após ver um milagre na residência da sua sogra, ela sendo curada pelo poder de Deus, por Cristo, aquela intimidade, a gente vai ver um Pedro depois com medo, um Pedro negando a Jesus Cristo, um Pedro seguindo a ele à distância, completamente indiferente, parece que não tinha aprendido realmente a mensagem do Cristo. E Atos Apóstolos, eu estava lendo aqui, meus queridos irmãos, o autor, ele conta a mensagem de Cristo, como foi anunciada em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como está em Atos no capítulo 1, o versículo de número 8, quando o próprio Cristo disse para os discípulos: não compete a vocês saber os tempos ou a época que o Pai estabeleceu para seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Irmãos, para ser testemunha de Cristo, é preciso receber o Espírito Santo de Deus, é preciso estar cheio do Espírito Santo, é preciso conhecer e obedecer a sua palavra. Como é que Deus vai mover uma vida que a mente não está em Cristo, que a mente não está, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Os interesses são outros. Então a gente percebe aqui os discípulos sendo moldados pelo próprio Deus, e Jesus Cristo anuncia, começando na terra ali dos judeus, o evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, e a gente lendo a história de Atos, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador de todos. Neste livro, o livro de Atos, você já deve ter lido, destaca-se pelo menos duas pessoas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Primeiro, Pedro dirigindo um trabalho cristão em Jerusalém. Pedro recebe a missão de trabalhar, de fazer a obra, e Pedro, irmãos, é completamente revestido por Deus para este momento. O apóstolo Pedro, diz o texto, que em Pentecoste, ele estava ali pregando a palavra, ele recebe o Espírito Santo, mas não era mais aquele Pedro medroso, um Pedro tímido, um Pedro que tinha covardia, não tinha alegria, era um Pedro agora diferente. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, que no primeiro capítulo de Atos, a gente vai ver não só a ascensão de Cristo, mas vai ver também a preocupação de Pedro, de restaurar o colégio apostólico, porque Judas escolheu o seu próprio caminho. E aqui o texto fala que ele precisava escolher alguém pela orientação do Espírito Santo. Mas deixa eu dar uma nota para os irmãos, no capítulo 1, o versículo 13, Atos 1, versículo 13 e 14, tem algo que me chamou a atenção, lendo esse texto, a respeito da oração. Observe o que diz o versículo 13, Atos 1, 13, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14, a igreja pode ler comigo? Todos estes... Observe uma coisa muito rica e interessante a gente perceber, que a missão era para todos, chamou todos, e todos estavam unidos. E aqui a gente vê, queridos irmãos, claramente, os apóstolos orando, crentes reunidos para orar. Às vezes, irmãos, o momento de oração, às vezes é muito sofrido em muitas igrejas, porque parece que a gente não, apesar de saber da importância da oração, às vezes não nos quedamos para orar. É importante, e eu percebo aqui, lendo esse texto, crentes reunidos para orar, reuniram no cenáculo, todos os crentes participaram desta reunião, o versículo 14, com exceção de Judas, que já não estava mais com eles. A oração foi unânime, a oração foi insistente, o versículo 14, oração e súplica, e também as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Eu quero trazer esse destaque inicial, para que os irmãos aprendam que a igreja de Atos dos Apóstolos, como a igreja de hoje, ela deve ser movida pela oração, devemos buscar oração. Esse ano que nós estamos concluindo, nós tivemos aqui 76 dias de oração sem cessar, pedindo pela nova diretoria, pedindo pela igreja, pedindo por decisões, pedindo por aqueles irmãos que iriam compor a nova diretoria. A inspiração de Pedro, chamando os discípulos, os apóstolos para orar, ele via no próprio Cristo. A gente vê em Lucas, Jesus passando uma noite de vigília para escolher os seus discípulos, seus apóstolos. A igreja precisa orar. Nós oramos de dia, nós oramos à tarde, nós oramos à noite, de madrugada, orando. Os irmãos viram agora há pouco uma oração de imposição de mãos, orando pela liderança, e vai haver mais oração, e a gente precisa continuar orando. E aqui eu percebo nesse texto que eles oraram pedindo direção para uma decisão importante que ele ia tomar. Vejamos o versículo número 24 e o versículo de número 25, no capítulo 1 ainda, 24 e 25. Assim diz a palavra: e orando disseram,
Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois é o escolhido. Estava escolhendo alguém para a sucessão de Judas Iscariote, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Impressionante aqui, irmãos, a preocupação dos discípulos de Pedro. Pedro andou com Cristo e ele sabia que toda decisão deveria buscar Deus em oração. É um ensinamento primário, básico para a vida da igreja. Às vezes a gente escolhe por simpatia e porque o irmão tem um curso assim, tem uma boa oratória. Não é isso que Deus está falando. Deus, ele é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja submissa ao ensinamento de Cristo. E eu percebi aqui, queridos irmãos, uma igreja em crescimento. Veja o versículo 15 ainda do capítulo 1, algo que me chama a atenção. Naqueles dias, 1,15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio do discípulo, ora, a multidão era junta de quase 120 pessoas. Olha aqui, e Pedro fala, convinha que se cumprisse a escritura, e aqui o que o Espírito Santo falou, através da boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Cristo, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Queridos irmãos, e aqui Pedro vai contar a história, e Judas se desviou, ele buscou realmente fazer aquilo que estava no seu coração, e não era mais alguém que tomava decisão a partir de oração. Deixa eu passar para os irmãos algo, olhe para mim um pouquinho, por favor. Você que está aqui, preste atenção, não temos nenhuma decisão, nem eu nem você, sem antes orar ao Senhor. Que 2023 seja marcado por joelho no chão, por vida de oração, e seja qual for a decisão que venha tomar, diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me dá um sinal se o caminho é esse. Irmãos, é o que a Bíblia fala: clama a mim, vou responder a você, e vou dizer a você coisas grandes que ocultas que tu não sabe. Sabe qual é a dificuldade da igreja de hoje? De muitos, é que não oram mais, e vai pelas emoções, e vai pela experiência, e nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, e através das orações, buscando a presença do Senhor. E eu estava vendo aqui 120 pessoas, mas esse número está prestes a crescer, e crescer muito, irmãos. Aqui o texto fala de uma reunião abençoada, uma reunião de oração, os apóstolos buscando, Matias é escolhido, o Espírito Santo. Como é bom quando a gente vê uma diretoria que a igreja ora e o Espírito Santo escolhe. Pode ter certeza, a nossa capacidade vem de Deus. Eu não tenho mais Deus, Ele capacita os seus escolhidos, e Ele usa, e o nome dEle é glorificado, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai ver oração o tempo todo, oração para tomar decisão, oração para escolher o novo apóstolo. E aqui vem o Pentecoste, e eu chamo a atenção, queridos irmãos, para o capítulo 2, e a gente vai ler alguns versículos. No versículo de número 14, tem um discurso de Pedro, que me chama a atenção. Pedro pondo-se de pé, Pedro porém pondo-se em pé, com os 11, levantou-se a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isto notório e escutai bem as minhas palavras. Pedro deu esse discurso depois da descida do Espírito Santo, profetizada por Joel no capítulo 2, que o Espírito Santo ia descer, e aconteceu algo maravilhoso. Só que muitos creram. A palavra de Deus nos diz que muitos ficaram maravilhados com o que estava acontecendo, com o Espírito Santo, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? No capítulo de número 2, versículo de número 12. Mas enquanto isso, outros zombavam. Deixa eu dizer uma coisa à igreja: sempre haverá alguém que vai zombar,
Sempre haverá alguém que não vai acreditar, mas faça a obra de Deus com amor, faça com alegria, que Deus vai lhe dar vitória. 2023 vai ser diferente, vai ser o ano que você vai ver o agir de Deus dentro da tua casa, no teu ministério, na tua igreja. Zombaram, e Pedro disse: não, eles não estão embriagados. Esta é a terceira hora, 9 horas da manhã, não estão nada embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, eu quero caminhar um pouco, e o que aconteceu aqui ainda no capítulo 2, versículo 37, as primeiras conversões, é o que o livro histórico, contando os primeiros milagres, e ouvindo ele isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, a pregação do Evangelho, tem que ser autêntica. Vocês precisam se converter. Pedro está dizendo: aí você vai receber o Espírito Santo de Deus, vai ser batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e todos a quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Queridos irmãos, eu vou dizer algo para você. Muitos aqui, escuta essa palavra que Deus me usa nessa noite. Muitos nesse ano andaram um pouco dispersos, andaram um pouco distante. Deixa eu dizer, andaram um pouco não, andaram muito distante. Tem dom, mas não deixou Deus utilizar através do seu dom. Sabe cantar, ou tem a voz, mas não foi utilizado por Deus. Quem sabe é uma excelente professora, é um excelente professor, mas deixou de vir à igreja, deixou de vir à escola dominical, se envolveu em tantas coisas, e sabe o que acontece no final? Frustrações, decepção. A melhor coisa é servir a Jesus. Diga para teu irmão: a melhor coisa é servir a Jesus. Diga para ele: a melhor coisa é servir a Jesus, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão se acrescentar na tua vida. A gente está querendo acrescentar e depois buscar Deus. É primeiro Deus. Deus é tão misericordioso que ainda vai te ajudar, ainda vai te levantar. Agora a lição tem que ser aprendida. Deus seja louvado, Deus em primeiro lugar. E aqui, meus irmãos, o Pentecostes ensina isso. Você lembra que nós falamos de 120 mil almas? Pedro, depois que pregou, naquele dia foram batizados, receberam a palavra, no capítulo 2, versículo 41. E ali quase 3 mil almas. Veja que salto, 120 pessoas, agora 3 mil almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja local, a igreja precisa orar. Amados irmãos, deixa eu falar algo para você. Toda essa introdução, estou tentando chegar naquilo que Deus falou no meu coração para entregar à igreja. O mover de Deus. Deus, ele quer fazer um mover, mas o apóstolo Pedro entendeu que esse mover seria após a sua real conversão. Você lembra que Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, apacenta o quê? As minhas ovelhas. Os israelitas, irmãos, estavam distanciados de Deus, e Pedro pregou isso, para todos ouvirem alto e bom som. E Pedro chegou a dizer, 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe quem salva você? Sabe quem ajuda você? Sabe quem dá vitória a você? Sabe quem dá a tua vitória à tua família? É Jesus Cristo de Nazaré, nenhum outro, é Jesus. Então para de se iludir com esse mundo mentiroso que quer destruir a tua família, que quer destruir a tua casa. Esse mundo mente, é mau, ilude. Satanás é tão mau que quis levar o próprio Cristo a adorá-lo. Imagina eu e você. Mas olhe para Jesus, diga para seu irmão: olha para Cristo, é o autor da fé, nele você não se decepciona, ele é grande, ele é Deus, é ele que vai te ajudar, e quando o teu barco encher, ele vai ali acalmar o vento, acalmar o mar, acalmar tudo, porque ele é Deus. Queira Deus na tua vida, queira orar de manhã, de tarde, de noite. O apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica: orai sem cessar. E a igreja só fazia crescer, irmão, porque estava orando. Sabe o que vai acontecer hoje ainda quando não sair daqui?
Muitos, infelizmente, daqui, outros lugares, vão ver pessoas, é bom que você veja, mas fale de Jesus Cristo. Se for possível, ore antes daquela ceia, ou daquela... Faça uma oração, porque, irmãos, como é bom buscar Deus em oração. Quem sabe essa madrugada você vai descer em oração, começando os primeiros minutos desse ano de joelhos, e Deus me dá vitória, Deus me ajuda, me dá direção. Porque senão o nosso barco afunda. Só Jesus pode nos levar para o outro lado. Só Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nessa palavra, o Pedro agora, após o Pentecoste, o Espírito encheu Pedro. Pedro começou a transbordar. Pela graça de Deus, quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele nos leva a falar. Pedro agora estava ousado. Eu não posso deixar de falar. Pedro antes estava calado, até mentia, até negava, mas ele, cheio de Deus, ele começou a pregar, ele começa a cantar, ele começa a falar dos mistérios de Deus. Até o lenço de Pedro levava e alguém curava. É Pedro agora cheio do Espírito Santo, é Pedro diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Somos cheios, sabe para quê, irmão? Para falar. Eu sou cheio de Deus. Você pregou para alguém nesse ano? Chegou a alma para Cristo, então é cheio de quê? Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho até a toda criatura. Até o Pentecoste, observe essa nota. Até o Pentecoste, os apóstolos eram homens tímidos, medrosos, trancavam-se nos quartos. Mas depois do Pentecoste, o Espírito Santo tirou o medo e eles abriram sua boca. Sabe qual é a minha oração? É que Deus tire tua timidez e o teu medo, e você seja uma mulher ousada, uma mulher com a linguagem sã. Na tua boca sai coisa de Deus, sai salmo, não sai a linguagem desse mundo, a linguagem que não agrada o Senhor. Não sai da nossa boca palavra torpe, mas só para edificar. Quando você fala, é usada por Deus, é usado por Deus. Não fala para agradar alguém, mas Senhor.
ao Senhor, vem do arcanjo. Te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vai ser o ano de portas abertas, e que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e a paz, no nome de Jesus. Aleluia. Feliz ano novo. Que seja o ano, Charles, marcado por oração, joelho no chão, buscando a presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Feliz ano novo, pastor Abisaí Bernardes. Firmeza no ministério, Deus te usando na administração também desta igreja, na juventude, na música. Feliz ano novo, Lídia, que Deus te ajude na tua caminhada. Você e Danilo, casamento abençoado para a glória de Deus. Que Deus ajude ao nosso ministério, a todos os ministérios, ministério de boa-idade, ministério de evangelismo, ministério MCM, os homens, mulheres, a todo o ministério para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Seja um ano de muita oração, Marisa. Vamos orar mais, Marisa, um pelo outro, buscando o Senhor. É Deus que está falando ao nosso coração. Creia, clame, busque, que Deus vai dar vitória. As portas vão se abrir, e o que está travado vai destravar, e o nome de Deus será glorificado. Porta de emprego para você. Deus vai fazer milagre. Deus vai curar essa enfermidade. É para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E EBT, seja abençoada. Em nome de Jesus. 25 anos é o jubileu de prata. É Deus movendo essa cidade, o ministério desta igreja.